capítulo 3, a partir do verso 15 em diante, e iremos compartilhar a partir desse versículo até o verso 29. Eu gostaria de fazer essa leitura juntamente com toda a igreja, e pediria que você me acompanhasse em nome de Jesus. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a esperança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referiria a promessa, e foi promulgado de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que viria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, até que Cristo, assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são em Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui presente. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa mais uma vez inundar o nosso coração, Senhor. Que a cada coração presente aqui, o Teu Espírito Santo promova aquilo que está no Teu coração. Não segundo a minha vontade, Pai, mas segundo a Tua e boa vontade, que é boa, é perfeita e é agradável a nós todos. Te rendemos glórias nessa noite por mais uma vez a Tua palavra ser o nosso alimento, e que o Teu Espírito Santo nos auxilie em todas as coisas. Amém. Uma temática bastante interessante para nós. A lógica da lei é a ênfase principal desse momento do apóstolo Paulo no livro dos Gálatas. Nós temos um grande desafio para a nossa caminhada da fé ao olharmos por uma ótica onde a justificação vem pela fé em Cristo. Para o momento exatamente que Paulo está a viver, os judaizantes colocam o apóstolo Paulo quase que em um beco sem saída, tentando de alguma maneira confrontá-lo em relação à lei.
destaquemos, e isso de alguma maneira já foi reforçado em encontros anteriores, Paulo está plenamente habilitado a falar sobre aspectos da lei, porque ele a conhecia muito bem. Foi preparado para ser rabino e exerceu isso durante algum período da sua caminhada. A ausência de conhecimento sobre a lei ou sobre algum aspecto da lei não lhe faltava. O conhecimento ele possuía de forma bastante ampla. Defender Cristo nesse momento diante dos judaizantes, de fato era um enfrentamento no sentido da fé que agora Paulo passava não apenas a experimentar e a viver, mas também a proclamar e a multiplicar tudo aquilo que havia sido feito em sua jornada de vida. A experiência a caminho de Damasco lhe dava mais do que nunca a clara distinção de que Cristo era o caminho. A experiência em Damasco validava a ele agora uma nova página da sua caminhada de fé. E escrevendo aos Gálatas, especificamente na região da Galácia, ou seja, não era uma única igreja, mas diversas igrejas que estavam em uma região, Paulo está diante dos judaizantes, tentando demonstrar a ele que a lei agora não é o elemento chave para a caminhada. Havia uma promessa que havia sido estabelecida lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao verso 3, quando nós lemos o livro de Gênesis, que Deus vem, pega Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Em ti, através de ti, eu farei de ti uma grande nação. E é interessante que esse cumprimento dessa promessa que estava sobre Abraão é uma promessa que vem antes da lei. Quando nós olhamos no sentido de cronologia do tempo, essa promessa é estabelecida a Abraão 413 anos antes de que a lei fosse entregue a Moisés. De alguma maneira, a tentativa dos judaizantes em querer validar a lei como elemento de justificação e como um elemento que de alguma maneira pudesse se sobrepor à promessa que Deus havia estabelecido com Abraão lá no livro de Gênesis, é de alguma maneira frustrada para os judaizantes. Mas Paulo tem de alguma sorte um poder de persuasão e de argumentação, utilizando a própria lei para dizer aos judaizantes: olha, isso que vocês estão a pensar está de maneira equivocada. A lei não pode mudar a promessa. A lei não tem subsídios, a lei não tem amparo para mudar aquilo que foi dito antes de que ela viesse a ser estabelecida. E aí, por um princípio de lógica, é bom que se diga, quando alguém de alguma sorte estabelece uma promessa, ou, por exemplo, alguém valida um testamento, quem de fato tem a autoridade para poder mudar esse testamento, mudar esse princípio que foi validado ali? Apenas aquele que prometeu. E de alguma maneira, no sentido da relação da promessa com Abraão lá, quem prometeu? Quem foi? Deus. Deus havia mudado essa promessa mesmo com a lei em vigor? De maneira nenhuma. Paulo tenta demonstrar aos judaizantes de que a lei ela não tinha a validade para alterar aquilo que havia sido prometido. E nós enxergamos isso quando lemos aí a partir dos versos 15. Me acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois da sua ratificação.
lá em Mateus capítulo 1, e que nós pegamos lá, Abraão gerou fulano, que gerou cicrano, que gerou beltrano. Quando você chega no final da genealogia do capítulo 1 de Mateus, você vai ver quem é que está lá no final nascendo através do ventre de Maria. Quem é? Jesus. A promessa está cumprida no descendente principal, que estaria a fazer aquilo que a lei não poderia jamais fazer. A promessa estabelecida não poderia ser mudada, porque quem a estabeleceu foi Deus, e Deus não mudou a promessa, antes, pelo contrário, a fez cumprir com exatidão de tempo, exatidão dentro da cronologia daquilo que os profetas estavam a predizer no Antigo Testamento. E aí é bom que compreendamos que o fato do Antigo Testamento não ser para nós o elemento basilar da nossa peregrinação de fé, ou seja, aquele que nós nos baseamos para viver a fé em Jesus, mas ele é a sombra do Novo Testamento, ou seja, ele aponta para tudo aquilo que estaria a ser lá quando Cristo viesse a nascer, aquilo que Cristo estaria a fazer e aquilo que o próprio Cristo estaria a deixar para enquanto igreja do Senhor. O Velho Testamento, ele é a base. Então o Novo Testamento está aqui tendo a sua validação e a sua vida e a sua autoridade, porque o Velho Testamento está aqui dando a ele o elemento validador. Deus cumpre essa promessa lá no Antigo Testamento e chega cá e diz: ele nasceu, ele é o descendente principal, Cristo. E quero dizer isto, verso 17 me acompanhe, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Por muitas vezes os judaizantes estavam a querer desprezar aquilo que Cristo estava a ser, ou seja, ele não é o remidor, ele não é o salvador, ele não é aquele que foi prometido. E você vê isso explicitamente na relação dos fariseus e dos saduceus, na interpelação do julgamento de acusação e de crucificação de Cristo. Eles desacreditavam que Cristo era o Messias. E nesse momento, com Paulo, eles estão tentando dizer o que para Paulo? Paulo, a lei é maior que a promessa. E o texto sagrado está nos dizendo o que, meu irmão, minha irmã? A lei não pode mudar a promessa, porque a promessa, ela se cumpriu. Tendo isso em vista, é bom que compreendamos, queridos, que é claro para nós que a promessa a Abraão, por meio de Cristo, que nos alcança, foi cerca de 2000 anos antes de Cristo, antecedeu os séculos da lei de Moisés, dada a Israel em 1450. Nós temos um tempo bastante expressivo dessa promessa. Ela tem, na verdade, o seu elemento de validade pelo tempo, ela tem o elemento de validade pelo cumprimento e, acima de tudo, porque a promessa não foi mudada, porque Deus, ele não mudou a promessa estabelecida a Abraão, cumprida em Cristo Jesus. Há uma questão ainda importante para nós, quando olhamos a tentativa de justificação dos judaizantes diante de Paulo, de querer validar o elemento da lei, é que o nosso relacionamento com Deus e de Deus conosco não se baseia no cumprimento da lei, mas na promessa feita a Abraão de que abençoaria toda a humanidade por intermédio de Cristo, o seu descendente. Ou seja, com que ou no que eu baseio o meu relacionamento com Deus? Se nós baseássemos o nosso relacionamento com Deus no elemento validador da lei, a lei teria o elemento
encontramos pessoas, nós encontramos segmentos que vão dizer de que é mais do que necessário que se cumpra a lei, de que se viva a lei, de que se cumpra cada detalhe. E nós olhamos no texto sagrado e sabemos claramente que ninguém foi possível cumprir toda a lei. Ninguém. Por maior tentativa de justificação própria que algum daqueles homens religiosos tentassem viver a lei na sua integridade, ainda assim eles tropeçavam na lei. Mas Paulo vem e diz: olha, a lei não pode mudar a promessa. Segunda questão que torna-se importante para nós. Verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente que se referia à promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Irmãos, a lei nos mostra que somos pecadores e de que merecemos a punição, mas que nós precisamos de um Salvador. Se você olhar para o aspecto da lei, ponto a ponto, ela irá demonstrar a nossa falibilidade, que somos falíveis, que somos corruptíveis, que somos pecadores, e de que enquanto pecadores nós precisamos de um Salvador, de um Remidor. Ela não nos condiciona o elemento de redenção, mas ela demonstra o quanto que em estado de pecador somos necessitados do Salvador. E aí é interessante que para os judaizantes não era fácil trazer à tona os elementos da lei e fazer o apontamento para o outro. Você já observou que geralmente o indivíduo que é legalista, ele tem a facilidade de trazer para você e apontar o dedo, esquecer que tem 3 contra ele? Aí a lei vem e diz assim: olha, tu é pecador, eu também sou pecador. Como pecadores no estado de pecado adâmico, do que nós necessitamos, irmãos? De um Salvador. A lei, ela cumprirá esse papel para nós. Ela apontará que precisamos de um Salvador. Porque por mais justo que você e eu possa ser na sua conduta social, familiar, ou em qualquer esfera da sua caminhada de vida, você ainda permanecerá sendo um pecador. E aí, quando nós olhamos para os nossos ambientes de relacionamento, de vida em comunidade, de vida em trabalho, de vida fora do trabalho, em outros ambientes, nós vamos perceber o que, irmãos? Eu continuo pecando e necessitando ser perdoado. Mas a lei não me ofertava o perdão. Ela apenas colocava para mim o elemento de julgamento. É interessante, queridos, que seguir a lei não é a solução para o pecado. A lei apenas é uma régua que revela. Então, para muitos, enquanto que seguir a lei é um elemento de solução, no olhar da fé, a lei apenas aponta para nós o elemento do pecado. A lei não é a solução. O desejo de Deus é de nos abençoar, e isso está estabelecido na promessa dada a Abraão: eis que abençoarei a tua descendência. O desejo de Deus não é de condenar, mas o desejo dele é de
por muitas vezes em nossa caminhada, quando nós enxergamos um Deus que é condenatório. E aí, quando nós olhamos a caminhada do Cristo junto com os discípulos e junto com as multidões, em todos os momentos Cristo se colocava não como um julgador condenador, mas ele colocava-se como o Salvador. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar aqueles que estavam, que, irmãos? Perdidos. Eu, você, o irmão que está do seu lado, aquele que não veio, aquele que está viajando, aquele que por algum motivo de doença não está aqui, aquele que sem nenhum motivo não veio hoje, mas ele disse: eu vim para salvar. O propósito da vinda do Cristo no cumprimento da promessa foi para a salvação, não para a condenação. E aí é bom que se diga que a lei, ela jamais poderia contrariar a promessa, porque quando, queridos, a este fato há uma verdade em nós, e aí nós precisamos ter sobre o nosso coração a seguinte verdade, queridos: quando Cristo está sobre nós, isso é libertador, mas a lei estando sobre o humano é aprisionadora. Toda pessoa que tenta viver debaixo do jugo da lei, ela está aprisionada, porque ela é incapaz de cumprir. Mas quando nós olhamos para a promessa que se estabeleceu para nós, e essa promessa se cumpre em nós, isso é libertador. A nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito está ausente da cadeia que nos aprisiona no estado de pecado enquanto seres humanos. Aquilo que estava nos prendendo antes não mais pode nos prender, porque o libertador cumpriu a sua missão sobre nós. A promessa que foi estabelecida era para a liberdade, não para o aprisionamento. Quando nós olhamos a lei apontando o pecado, ou seja, o meu estado de escravidão, de aprisionamento, ora, nós percebemos que nós jamais conseguiremos sair desse aprisionamento se Ele, o Cristo, não estivesse em nós. Ele está no seu coração? Você pode dizer amém? Amém. Ter essa convicção, irmãos, em nós faz toda a diferença quando pessoas surgem ecoando alguma coisa diferente daquilo que de fato o texto sagrado está a nos afirmar, daquilo que a Bíblia nos traz a revelar e dizer para nós: Ele não tem o propósito de aprisionar eu e você, mas Ele veio com o propósito de libertar a todos que aqui estão. Eu não sei se você já teve a experiência ou a oportunidade de viver um momento libertador, quando alguma coisa aprisionava a sua alma e o seu espírito, alguma condição de pecado se estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, e você estava ali literalmente sendo estrangulado, e de repente você olha para os quatro cantos e diz: aonde está a saída? Qual é o caminho que eu vou percorrer para sair desse sentimento de opressão? E quando você olha para a cruz e que você enxerga o Cristo e que você diz: Cristo, me perdoe, Senhor, eu me arrependo da minha transgressão, Pai, que a tua graça seja sobre mim, e que isso de fato ecoa sobre a sua alma e seu coração em um sentimento sincero, verdadeiro e honesto com Deus, neste momento sobre a nossa vida, queridos irmãos, é libertador. É libertador porque nós tiramos de nós um fardo que nós não estávamos a levar e a carregar, mas Ele toma sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E aquilo não mais nos aprisiona, porque Ele está em nós. É interessante, irmãos, quando nós
olhamos a partir do verso 21 em diante, me acompanhe, por favor. A partir do verso 20, o texto diz assim: contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Veja que a argumentação de Paulo é: será que a lei poderia dar vida? Será que a lei poderia soprar sobre o coração daquele que estava aprisionado a esperança? Será que a lei poderia soprar sobre a existência daquele que se sentia de fato distante do Criador? Porque todos nós somos criaturas, mas enquanto filhos há uma mudança de comportamento e de condicional diante de Deus. Enquanto criaturas, nós somos criaturas de Deus. Enquanto filhos, aí é um processo que muda essa condicional. A lei não poderia dar vida a ninguém, porque não era esse o propósito da lei. A lei apontava a nossa condição de pecador, não validava o elemento de uma nova oportunidade de vida. E Paulo deixa isso claro, dizendo assim: olha, a lei, ela vai dar vida? De jeito nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo Jesus fosse dada a quem, irmãos? Àqueles que creem. Se com o teu coração crer e com tua boca confessares que Cristo é o Senhor, então o que, irmãos? Você percebe que a lei ela não tem a condição de validar esse elemento da vida? Você percebe de que nesse momento os judaizantes de alguma sorte tentam pressionar Paulo a dizer o seguinte: a lei tem validade. Paulo está usando a própria lei para justificar o elemento do Cristo como aquele que dá vida, aquele que é Senhor, aquele que é Salvador. Às vezes algumas pessoas contrapõem, às vezes, a busca pela relação do conhecimento. E aí é bom que se diga que dentro do elemento apostólico, ou seja, quando Mateus, Marcos, Lucas, João, o próprio Paulo e os demais apóstolos estavam na sua peregrinação, nós percebemos uma diferenciação de propósito e missão com cada um deles. Se você pegar o apóstolo Pedro, Mateus, e a relação estabelecida no sentido da proclamação do Cristo, cada um deles tiveram uma oportunidade com pessoas distintas e com segmentos das sociedades diferentes um do outro. Mas quando você pega o apóstolo Paulo, um homem muito bem preparado, dentro do conhecimento, não apenas da lei mosaica, mas de um espectro muito maior do conhecimento intelectual, nós percebemos que a missão de Paulo torna-se muito mais ampla e extensiva para o Evangelho de Cristo. Lugares onde Paulo esteve, Pedro não teria condição para estar. A missão foi dada para quem? Para Paulo. Se você perceber, o cenário paulino, no sentido de proclamação, ele é muito mais extensivo nos altos escalões da vida social do que os demais apóstolos. E isso, digo, não torna os demais apóstolos inferior ao apóstolo Paulo, mas entendemos o propósito e missão que o próprio Deus estabeleceu para cada um deles, na sua possibilidade, na sua atividade e na
na disposição para viver e proclamar o Evangelho. Paulo tem aqui agora a seu favor todo esse conhecimento e diz: olha, é o Cristo, é para aqueles que creem. E é interessante de que aí no verso 23, o apóstolo Paulo, ele passa a utilizar uma palavra bem interessante. Ele diz assim: antes que viesse essa fé, ou seja, em Cristo, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Ou seja, a lei, ela foi como um tutor. O que é um tutor? Aquele que conduz a algum lugar, aquele que conduz, por exemplo, dentro da área do aprendizado. O tutor é aquele que orienta, que direciona. E a utilização dessa palavra do tutor, que é pedagogos, é o elemento de instrução e apontamento, ou seja, a lei estava nos conduzindo para quem, irmãos? Para Cristo. Quando Cristo surgiu, a lei ela perde a sua finalidade e Cristo cumpre a lei, perdendo ela o elemento de quê, irmãos? De validade. Porque a lei conduziu enquanto no momento de escuridão, ou seja, os profetas diziam: olha, eis que virá aquele que será o remidor, eis aquele que virá que será o salvador de Israel, eis que virá aquele que irá mudar todas as coisas. Os judeus estavam esperando essa pessoa, e a lei estava ali apontando, orientando, direcionando: olha, ele vai vir, olha, a coisa é por aqui, assim, assim. Então, quando Cristo chega, nasce, cresce, abre o seu ministério aos 33 anos, abrindo o batismo de João Batista, estabelece 3 anos de ascensão ministerial, cumprindo, sendo crucificado, sendo ressuscitado, não, ele ressuscitou, vou corrigir, porque a afirmação correta é essa, não é que ele foi ressuscitado, mas ele ressuscitou, porque ele tinha um domínio sobre a morte, a vida era ele, e ele deu a vida a si próprio no processo de ressurreição. A lei perde a sua validade, ele cumpre, tudo está cumprido nele. E é fantástico a dificuldade com que os próprios judaizantes tinham de entender isso, de entender que Jesus era o Messias, ou na própria linguagem era o Messiá. Como era difícil ainda na época, e ainda é difícil hoje para muitos judeus acreditarem que o Cristo era o Messias prometido e enviado. Mas será que para nós, com tanto conhecimento e com tanto material à nossa disposição, ainda temos a dúvida de que ele cumpriu a lei, de que ele é o nosso Messias, ele é o nosso remidor, ele é o nosso Salvador? Para alguns ainda existe uma certa dificuldade de acreditar, mas para nós que acreditamos, certamente nós temos essa certeza: ele cumpriu, ele é o nosso Salvador. Amém, irmãos? A lei ela não poderia fazer o que a promessa faz. A filiação, irmãos, define a nós o elemento de identidade. Vamos para o verso 27 em diante, por favor. 26, melhor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados se revestiram dele. Não há judeu nem grego, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aí a afirmação de Paulo agora é: a vocês que creram, a vocês que acreditaram, agora a condição de criatura muda para a condição de filiação, de filhos. Porque ser criatura todos nós somos.
Mas sermos filhos não são todos. Porque a condicional do crer está lá no verso anterior. Do crer. Você já viu alguém dizer ser filho do diabo? Eu já vi. Eu conheço. Que a pessoa diz assim: eu sou filho de Satã. A pessoa faz essa afirmação. Mas para aqueles que de alguma maneira possuem um senso crítico, no sentido da fé e da existência do Criador, Deus, jamais vai aceitar a condicional de filiação do adversário das nossas almas. Vai dizer assim: não, rapaz, eu sou filho de Deus. Mas enquanto filho, você é obediente? Mas enquanto filho, você é reconhecedor daquilo que Ele fez através da promessa? Enquanto filho, você se torna uma pessoa temente ao elemento de orientação do texto sagrado, que é o manual de vida para a sua caminhada de fé? Enquanto filho, há sobre você um incômodo e um desconforto no momento em que você perde o caminho da verdade, você procura fazer aquela curva que não deveria fazer, e de repente você se percebe fora do caminho e diz o seguinte: eu estou no lugar errado, deixa eu voltar para onde eu nunca deveria ter saído. O filho possui essa percepção de que quando ele está no processo de digressão, ou seja, de fugir do caminho, de errar o alvo, ele está no lugar errado e ele converge a sua vida, a sua trajetória para o alvo, que é a vontade de Deus, que é viver o Cristo. Paulo diz: olha, vocês são filhos de Deus. Por que Paulo faz essa afirmação? Porque esta decisão já havia sido concretizada sobre o coração daqueles irmãos que estavam na Galácia. Paulo tinha a certeza de que aqueles que ali estavam, de fato, haviam experimentado o processo salvífico sobre os seus corações. Porque, irmãos, trazendo isso para o nosso tempo, você pode ser um bom frequentador de igreja. Você pode ser um bom religioso, um excelente cumpridor de um sistema religioso, de vir aos domingos na igreja, de vir na escola bíblica dominical, até de vir no culto de oração, mas o seu coração não está em Deus. Mas de alguma sorte você tenta tirar o peso da consciência dizendo: eu vou na igreja cumprir minha obrigação. Para, porque você está sendo apenas um religioso, como muitos na época de Jesus. E aí você precisa entrar pelo caminho, pelo processo de conversão, ser confrontado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que está neste lugar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, nos convencendo de todas as coisas. Deixar de ter o coração duro, sabe, entenebrecido, coração de pedra, e permitir que o coração se torne um coração de carne, acessível à palavra de Deus e ao próprio Espírito, para o convencimento da verdade. A dureza do coração do ser humano o distancia da verdade, que é o Cristo. A religiosidade que por muitas vezes muitas pessoas vivenciam, distanciam ela da vida do Cristo, da fé, do amor, daquele que de fato é o propósito maior da promessa. Quantas e quantas pessoas caminham anos e anos na vida das comunidades, e lá em um dado dia, em uma ministração de um pastor da comunidade ou de algum irmão, elas dizem: olha, hoje de fato eu tive um real encontro com Deus. Porque viviam ainda em uma estrutura completamente aprisionadora de religiosidade. Estavam vivendo muito bem a lei, estavam muito bem cumprindo princípios religiosos, não da vida de Cristo.
A filiação define a nossa identidade. Eu já não sou mais criatura, mas agora eu sou filho. E aí precisamos lembrar que nessa condição de filho, queridos irmãos, é que nenhum de nós somos capazes de nos justificar, somente pela fé no Senhor Jesus, que é aquele que é capaz de perdoar e justificar, declarar a mim e a você como justos diante de Deus. A comunhão com Deus, ela é algo que nos é permitido. E aí, dentro desse contexto que o apóstolo Paulo ele passa a falar sobre o elemento de filiação, é bom que possamos compreender o contexto do entendimento romano. Os romanos, quando uma criança se tornava de maior idade, ele passava a ter acesso irrestrito ao Pai e a tudo aquilo que lhe era por direito. Ou seja, antes, para que ele pudesse se achegar ao Pai, ele precisava pedir a permissão para poder entrar. Ele precisava ter alguém que fosse mediar aquilo que ele desejava e aquilo que o Pai poderia conceder. E aí nos lembremos daquilo que acontecia também lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, que para ter acesso ao Santíssimo Lugar, era necessário quem? Um sacerdote. Mas o sacerdote, para entrar, ele tinha todo um ritual a ser estabelecido até que ele chegasse no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. E se ele chegasse impuro ou com alguma transgressão, ele era fulminado. Tanto que era comum aos sacerdotes, na época do tabernáculo, ele adentrar ao Santíssimo Lugar com uma corda amarrada ao pé e um pequeno sino. Porque se ele fosse fulminado lá dentro, as pessoas não poderiam entrar, então arrastariam ele de lá de dentro através da corda. No princípio romano, a partir do momento da filiação, ou seja, a partir de agora, eu saí do meu momento de infância e sair da lei, irmãos, e adentrar ao momento da graça, é como nós deixarmos a nossa infantilidade e assumirmos a nossa condição de adultos diante de Deus com acesso irrestrito ao Pai. Então agora eu não tenho mais que pedir que alguém faça isso ou aquilo, mas aquilo que está estabelecido na promessa em Cristo através de Abraão, lá, ora, eu tenho acesso pleno. Eu preciso de alguém que interceda por mim ao Pai? Não, eu posso ter acesso direto a Ele, porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus está habitando em você. As bênçãos que estavam lá ditas, que estariam lá vindas, advindas de Abraão, aos descendentes, as bênçãos espirituais, elas estão sobre nós. E isso é um fato, não há como negar isso. Mas nós, por muitas vezes, estamos perdendo a oportunidade de usufruirmos dessas bênçãos na nossa caminhada de fé com Cristo Jesus. E aí eu quero encorajá-lo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a que você se posicione no Senhor como um filho, e que diante dessa posição de filiação você possa usufruir não apenas do elemento salvífico, mas de todas as bênçãos oriundas e advindas sobre a sua vida, meu irmão, e que você precisa de alguma sorte tomar posse disso e vivenciar isso na sua caminhada. Porque se você quiser falar com o Pai, você pode dizer Pai, e o Pai vai lhe dizer, pois não, filho, não é assim, filho? Por que com o Pai seria diferente? Se para com os nossos filhos terrenos, quando um filho nos pede algo, o que a gente faz? Pois não, filho. Se o filho está pelo caminho, obediente, ali trilhando a coisa toda certinha, o que a gente faz, irmãos? O que a gente faz? A gente às vezes deixa de ter para dar. A gente se abnega de alguma coisa que gostaríamos de ter para poder abençoar.
privilégio de ver como Ele traz para nós, queridos, ainda um princípio maravilhoso, que nós recebemos um lugar à mesa com o Pai Supremo. A partir do momento do processo de filiação, eu ocupo um lugar na mesa. Quantos de vocês têm o hábito de poder sentar à mesa com seus filhos? De forma periódica. Sabe? A mesa, ela tem sido esquecida nesses últimos tempos. Eu tenho falado isso em algumas oportunidades na escola dominical com os irmãos. A mesa é um lugar fantástico. A mesa é um lugar onde a gente senta para poder compartilhar de tudo aquilo que nós temos no sentido da comunhão de família. É aquele momento em que a gente também puxa a orelha, mas também é um momento em que a gente age de graça. É o momento também em que nós temos contentamento e alegria, poder olhar para a mesa e ver o que? A família. Talvez você possa dizer assim: mas irmão Geórgio, eu não estou enxergando essa mesa aqui, agora. Olha, irmãos, a Bíblia Sagrada nos afirma que em glória com o Pai haverá uma grande mesa para que todos nós, aqueles que foram redimidos, justificados pelo Senhor, estarão naquela grande mesa em fartura, a ceiar, a estar em comunhão. E é um direito para todos aqueles que são filhos de Deus. Particularmente, eu olho para esse momento no sentido do contemplar futuro e digo sempre assim: olha, será fantástico esse momento com o Pai. Porque eu não tenho dúvida de que eu estarei lá. No meu coração não existe o espaço para a incerteza que não está. Na minha caminhada não existe a possibilidade de eu me ausentar desse elemento futuro sobre a minha vida. Porque isso é o que eu desejo dia após dia, com os meus erros, com as minhas falhas, buscando não abusar da graça, mas valorizar a graça e saber de que o Pai me ama e deseja de mim obediência naquilo que Ele me pede. Mas ter esse lugar na mesa é algo, queridos, que será maravilhoso para todos aqueles que são filhos do Senhor. No Antigo Testamento nós encontramos a preparação para Cristo nos Evangelhos, a apresentação de Cristo, e de Atos a Apocalipse, a apropriação de Cristo. Nossa vida cristã deve adquirir um novo significado ao descobrirmos tudo o que temos em Cristo, tudo pela graça, não pela lei. Somos filhos adultos da família de Deus e somos herdeiros de Deus. A lei, ela não pode quebrar a promessa. A lei, ela não pode invalidar a promessa. A lei, ela não pode jamais tirar aquilo que a promessa estabeleceu para nós, porque ela não pode fazer o que a promessa fez: salvar a você e a mim, enquanto pecadores necessitados de um Salvador. Que o seu coração tenha esta convicção de que Ele, o Cristo, o Salvador, está sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que isso nunca será furtado de você por circunstância, por momento algum da sua caminhada, mas você manterá-se firme, constante, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Amém, irmãos? Curvamos nossa cabeça em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque não somos capazes de nos justificar. Obrigado porque o Senhor cumpriu aquilo que estava na promessa. Obrigado porque Tu és a promessa para nós e nada irá
roubar isso do nosso coração e da nossa convicção enquanto filhos do Senhor. Obrigado porque somos os teus filhos e temos a garantia através da tua palavra, Senhor. Nos conduz em passos firmes, fortes, sempre, Senhor, avante, mas nunca cambaleantes. Que o nosso coração esteja em Ti e que o Senhor esteja em nós, nos fortalecendo, nos animando, nos dando, Senhor, encorajamento para os desafios da caminhada da fé. Que mesmo, Senhor, nos momentos de maior dificuldade, possamos sempre olhar para Ti, porque em Ti nós encontraremos redenção, em Ti nós encontraremos um lugar seguro, em Ti nós encontraremos, Senhor, as respostas da vida, em Ti, Senhor, nós teremos todas as certezas necessárias para onde iremos e o que precisaremos fazer, pois Tu és o nosso guia, o nosso sumo pastor. Obrigado nessa noite, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Aquieta o coração, Senhor, daqueles que chegaram aqui afligidos, e que a Tua paz, que excede a todo entendimento, Senhor, repouse sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Fábio,